Boa noite, irmãos. Frio chegou, os casacos vão começando a sair do armário, né? Das gavetas estavam lá no fundinho. Mas graças a Deus, né? Estamos vivendo essa nova estação, né? De frio, mas aqui é o calor da presença de Deus que vai estar conosco nesse período que nós vamos estar aqui. Eu gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de pé. E nós vamos estar exaltando a soberania de Deus, né? As músicas que nós escolhemos para essa noite, elas trazem esse louvor ao reino, à soberania de Deus, sempre apontando para aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nos declarar que o Senhor é maravilhoso, Ele é o Rei de todo o universo, né? Ele governa todas as coisas. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Declare: sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Vamos dizer como é maravilhoso. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Ele é maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é
Isso é maravilhoso. Os irmãos podem se assentar. Boa noite. A voz está falhando, né? A idade vai chegando. Eu costumo dizer que a pilha vai ficando fraca e a voz vai falhando. Estamos felizes, mais uma vez, por estarmos aqui na casa do Senhor, nesta noite, para prestarmos o culto de louvor e de adoração ao nosso Deus. Estamos contentes também com o trabalho, a arte aqui do irmão Xande, o trabalho de Maguinho, que trabalhou aqui também, preparando aí os dizeres aí desse versículo bíblico. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. O irmão Djalma, os irmãos que cooperaram aí para que esse trabalho ficasse perfeito, né? Para a honra e para a glória do nosso Deus. Nós vamos nesse momento fazer os nossos anúncios. Eu gostaria de convidar a pessoa que está responsável pelo trabalho, pelos anúncios aí da semana ou do mês, né? Irmão João vai falar alguma coisa aí. Boa noite, irmãos. Vou fazer os anúncios aqui no lugar da Fábia, que estaria fazendo o anúncio, mas gostaria de anunciar a EBF, né? Que a gente já tem todo ano, já é tradicional da nossa igreja e de várias igrejas por aí. Esse ano o tema vai ser a criação. É horrível de enxergar. Do princípio ao fim, Deus cuida de mim. Né? Vai estar ali na televisão o horário, né? Tudo mais. Então, vamos estar vindo, né, ajudando, trazendo as crianças, convidando também crianças, né, ajudando a encher a igreja, que é muito importante. Né? A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, né, e depois ela não vai se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E também a lista de doações, se não me engano, eu não tenho certeza porque eu fui pego um pouco de surpresa, mas eu acho que a lista de doações está ali na mesinha, ali da frente, que fica, tem aquela gavetinha que fica do lado do som, e aí lá vai ter a lista do que cada um pode trazer, pode ajudar, né, na IBF, mas aqueles que não puderem estar ajudando com nada material, que esteja ajudando realmente aqui no dia, quem tiver disponibilidade, né, colocando a mão na massa, e quem não puder também estar ajudando, que venha só vir ver mesmo, né, estar junto com a gente, estar junto com as nossas crianças nesse dia tão importante. Alguém tem mais algum anúncio? Acho que não, né? Foi? Então é isso. Vamos orar, as crianças subiram, né? Mas vamos orar nesse momento, pedir a Deus que Ele venha nos abençoar neste culto mais uma vez e que possa receber mais uma vez a nossa adoração, que todos nós que adentramos o santuário nesta noite possamos estar aqui no mesmo espírito de adoração, de reverência ao nome do Senhor, que é digno de toda a nossa adoração. Vamos orar. Grande Deus, Pai eterno, louvado seja o teu santo nome. Queremos, Senhor, te agradecer pelo privilégio de mais uma vez estarmos aqui, Senhor, na tua casa, onde nós nos reunimos todos os domingos, Senhor, às quinta-feira, para o culto de louvor, para o culto de oração, para o culto de estudo da tua palavra, Senhor. E aqui nesta noite nós estamos para prestarmos o culto de adoração. Pedimos que o Senhor venha nos abençoar os irmãos, todos que vieram nesta noite, aqueles que porventura ainda virão, e aqueles que não virão, Senhor, mas que onde eles estiverem, eles possam também estar, ó Deus, em um propósito de te adorar, Senhor. Posso estar também lembrando que hoje é dia do Senhor, dia de culto, dia de adoração, dia quando nós nos reunimos, Senhor, para prestarmos o culto a Ti. Também te pedimos por aqueles que não puderam vir,
Aqueles, porventura, se tiver alguém trabalhando, Senhor, o Senhor esteja guardando, protegendo. Se tiver também alguém enfermo, que o Senhor esteja restabelecendo a saúde, trazendo a cura, Senhor. Aqueles que são hospitalizados, aqueles, Senhor, teus servos que se encontram, ó Deus, nos hospitais. Lembro nesse momento da minha irmã, que se encontra ali, naquele hospital ali no Rio, Senhor. O Senhor esteja visitando ela, também trazendo a cura, a restauração da sua saúde, para que brevemente ela possa retornar à sua casa, Senhor. Te pedimos por todos nós, pela mensagem da noite, pelos louvores, que suba ao trono da tua graça. Fica conosco, em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Amém. Vamos fazer a leitura bíblica em Romanos capítulo 8, de 18 a 28. Vamos colocar em pé para nós fazer essa leitura. Palavra de Deus. Eu vou ler o primeiro verso, os irmãos lerão o segundo e o terceiro. Nós vamos fazer assim essa leitura bíblica desta noite. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas esperamos o que não vemos, com a paciência o aguardamos. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Louvado seja Deus. Palavra maravilhosa, poder sentar, irmãos. Nosso querido apóstolo São Paulo, apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos e também para todos nós nestes últimos dias que nós estamos vivendo nesta terra. Vamos cantar o hino Não Sei Porquê, de Deus o Amor. 377, pedi ao irmão Fábio para nos ajudar. Mais instrumentista, para dar uma força aí. Magno. Vamos tocar, vamos ver em dó maior. Não sei porque de Deus amor a mim se revelou, por que razão o Salvador pra si me resgatou. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o
o dia final. Ignoro como o Espírito convence-nos do mal. Revela Cristo, o Verbo seu, Consolador real. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Ser maus ou dias vem até a vida. Mas eu sei que tenho crido, estou pensando que é poderoso pra guardar meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se verdade vem, mas sei meu Senhor virá a glória dele. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar meu tesouro até o dia final. Amém? Esse hino é uma passagem bíblica, né? E o apóstolo Paulo também falou isso. Eu sei em quem tenho crido. Estou certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Então, é um hino que tem uma mensagem teológica, uma mensagem divina, uma mensagem bíblica, não é? Vamos, nesse momento, ver a irmã Paloma estar adorando o Senhor. Entre no quarto e fecha a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detém, se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. Ele mexendo no segredo da gente, um lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente.
gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigo, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detém se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no segredo da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença. Queremos mais da tua presença, tua presença, tua presença. Amém. Amém, glória a Deus. A presença do Senhor é muito importante em nossas vidas e Ele está presente em todo o tempo. Deus é um Deus presente, Ele não é um Deus ausente, Ele está presente. Não é? O hino falou sobre a tua presença, a presença de Deus em nossas vidas. Vamos ler o Salmo 150? Assentado mesmo? Vamos ler todos? Aleluia! Louve a Deus no seu santuário, louve a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louve-no pelos seus poderosos feitos, louve-no segundo a sua imensa grandeza. Louve-no ao som da trombeta, louve-no com harpas e liras. Louve-no com tamborins e danças, louve-no com instrumento de cordas e com flautas. Louve-no com símbolos sonoros, louve-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louvem ao Senhor. Aleluia. Vamos ouvir nesse momento o Ministério do Louvor mais uma vez? Momento de louvar, de adorar ao Senhor em espírito e em verdade. A palavra de Deus diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É que nós estamos nesta noite para adorar o nosso Deus na beleza da sua santidade. Vamos nos colocar de pé. Acabamos de receber um convite, né? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Né? E esse ambiente, né, é propício, né? Estamos em um ambiente totalmente propício ao culto, ao louvor, à adoração. Mas mais do que um ambiente, né, que está aqui, que foi preparado para esse momento, né, nós precisamos também colocar as nossas vidas, que é o altar, que é a habitação preferida do Espírito Santo. Vamos estar colocando nesse momento, né, tirar todas as outras preocupações, porque
Amém? Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar o teu ser. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida, tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar o teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas, dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas, dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Habitas em mim. Dá-me tuas asas, habitas em mim. Rei
reino de Deus, domínio de Deus, jamais terá fim. Os reinos dessa terra passarão. Não existe nenhuma potência, né, do passado ou do presente que vai subsistir diante do domínio daquele que é o único Rei eterno e verdadeiro sobre as nossas vidas. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua
igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Amém? Amém. Os irmãos podem se sentar. Amém. Essa é a base do trono de Deus, né? Justiça, santidade, não é? É o reino que não terá fim. Está escrito lá no livro do profeta Daniel, do reino que não terá fim. Nós sabemos que impérios, reinos, todos já se acabaram, mas esse reino que será reinado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse jamais terá fim, não acabará. Amém? Vamos ouvir o irmão Marcos Barcelo, também estará adorando o Senhor com mais um hino. Refletindo sobre minha vida, vi quanta coisa errada pratiquei. Foram marcas tão profundas que deixei em muitos corações, então chorei. Com lágrimas nos olhos me desesperei. O fim da minha vida quase provoquei, mas Jesus não deixou de perdoar. Me mostrou que os meus pecados levou sobre si. Ele disse: vinde a mim. Ele disse: vinde a mim, pecador. Bem-aventurado eu sei que hoje sou. A tristeza deu lugar a um grande amor. A alegria agora existe em meu viver. Nas coisas santas sinto prazer. Com brilhos nos meus olhos hoje canto, e toda tristeza teve fim, porque Ele não deixou de perdoar. Me mostrou que os meus pecados levou sobre si. Ele disse: vinde a mim. Ele disse: vinde a mim. Ele disse: vinde a mim, pecador. Porque Ele não deixou de perdoar. Me mostrou que os meus pecados levou sobre si. Ele disse: vinde a mim. Ele disse: vinde a mim. Ele disse: vinde a mim, pecador.
Ele disse, vinde a mim. Ele disse, vinde a mim. Ele disse, vinde a mim. Amém. Amém. Melhor convite que nós podemos ouvir, não é? Vinde a mim. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Convite de Jesus. Existem duas mensagens, ide e vinde. Não é isso? E a mensagem do Evangelho é sempre um convite à salvação. Vamos cantar o hino para o nosso momento de dedicação. Dívidas e bens, os irmãos trouxeram suas ofertas, porventura algum irmão trouxe a sua contribuição, poderá fazê-lo durante o cântico deste hino. É o hino do nosso cantor cristão 473, que tem como título Firme na Fé. Campeões da peleja sagrada, ao clarim chama a luta os fiéis. Nós vivemos numa luta, né? Travamos uma luta, não contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Esse hino, pode tocar em Lá maior, irmãos? Esse hino ele tem a mesma música do Junto ao Trono de Deus Preparado. Quem conhece? Junto ao Trono de Deus Preparado, a mesma música. Então, campeões da peleja sagrada. Dó. Dó não. Lá. É porque vai ficar muito alto em dó, né? Vamos todos cantar. Quem não sabe vai aprender. Quem conhece o hino Junto ao Trono vai saber que é a mesma música. Junto ao trono de Deus preparado, a cristão um lugar dado a ti. Vamos nós nesta arena bendita conquistar os celestes lauréis. Vamos nós com Jesus alvorando o glorioso pendão. Contra as trevas lutemos com Deus, sempre juntos do bom capitão. A luta do bem é suprema quando sob o comando de Deus a vitória é completa e segura, porque temos a ajuda dos céus. Vamos já com Jesus, alvorando o glorioso pendão. Contra as trevas lutemos com Deus, sempre juntos do bom capitão. Se o labor desta causa altaneira tem espírito e no céu compensado, meus filhos, pela paz do celeste porvir. Vamos já com Jesus alvorando o pendão. Contra as trevas lutemos com Deus, sempre firme no bom capitão. E se o mundo atear os seus olhos contra nós com maldoso desdém,
Não importa, isso nunca enfraquece os heróis da conquista do bem. Vamos já. Alvorado glorioso pendão, contra as trevas lutemos com Deus, sempre junto do bom capitão. Amém? Vamos orar. E o pastor Marcelo? Oremos. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez obrigado, Pai, pelo privilégio de podermos estar reunidos aqui neste lugar para te prestar culto. Gratos ao Senhor também por este momento de dedicação em vidas e bens, quando o Senhor, cada um espontaneamente sai do seu lugar, trazendo a oferta, o dízimo. Somos imensamente gratos ao Senhor. Grato ao Senhor também por ser este o primeiro domingo do mês. Senhor Deus, obrigado por isto, sendo hoje também o dia do Homem Batista, como falamos pela manhã, e também agradecendo ao Senhor pela vida de cada um aqui, Senhor Deus, homens desta igreja local e do teu povo espalhado sobre toda a terra. Abençoa, Senhor Deus, e continue a abençoar o lar e cada um individualmente. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Pode ficar, pastor. Reverentemente, nós vamos ouvir nesse momento mensagem bíblica, palavra de Deus, com o nosso pastor Marcelo. A palavra, de manhã foi uma palavra de desafio para nós. E mais uma vez, parabéns aos homens, Parabéns aos homens pelo dia do Homem Batista. E agradecer a Deus por este privilégio que temos. Agradecer a Deus por tudo aquilo que é possível ser feito, Você está vendo aí que tem algumas coisas diferentes, Agradecer a Deus por aquilo que é possível fazer. Você faz parte disso aqui, ok? Agradecer a vida aí do Xande, do Magno, Agradecer a vida também do Djalma que estava ajudando aqui. Todos nós, Agradecer a Deus por tudo isso, E ainda tem mais, vai vindo aos pouquinhos, Vai vindo aos pouquinhos, Deus vai trabalhando, E vai fazendo a vontade dele na igreja local, para que o ambiente também fique agradável, aprazível, Agradecer a vida dos irmãos, aí, a dedicação, de tudo. A gente olha pronto assim, mas acha que, Magno, é luta, Cadê Xande? Xande está por aí? Cadê ele? Está ali, Então, é luta, Xande? Pensa que é fácil, Pronto é fácil, Olhou, está bonito, graças a Deus, mas deu trabalho, Dá trabalho. Então, louvado seja Deus por isso, Pela vida de cada um. De cada um que se coloca, à disposição de estar orando, contribuindo, Fazendo a sua parte, e agradecer a Deus porque temos muito a fazer. Então, mais uma vez, parabéns aos homens aqui, aqueles que possam estar aí nos assistindo online e posteriormente também parabéns. Apesar da denominação batista tratar hoje como o dia do Homem Batista, agradecer a Deus a vida de cada homem, de cada homem que Deus coloca na sua milícia, de trabalho. Acabamos de cantar, que contra as trevas lutamos com Deus, Não é contra Deus, é com Deus, junto com Deus nas trevas. O português é engraçado, A língua portuguesa é muito engraçada. E eu quero pensar essa noite no velho homem. Quero pensar no velho homem. Obrigado, irmão. Gálatas capítulo 2. Dependendo da sua versão bíblica, estou crucificado com Cristo, está no verso 20. Certo? E, dependendo da sua tradução ou versão, estou crucificado com Cristo, está no final do 19, Gálatas 2, 19 e 20. Então, Gálatas 2, 19 é a última parte, em algumas Bíblias. A NVI, se eu não estou enganado, está dentro de Gálatas 20, 2, 20, estou crucificado. Mas a maioria das versões está no finalzinho do 2, 19, estou crucificado. E assim diz, Gálatas 2, 19, a última parte. Se você está com a NVI aí, é no verso 20 só, tá bom? Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou
a mim. Então, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Por quê? Porque estou crucificado com Cristo. Vamos orar, né? Senhor, muito obrigado. Obrigado por tudo, mais uma vez. Continue a falar conosco, Senhor, através da Tua palavra. Imensamente grato por tudo. Em Teu Filho Jesus Cristo, já te agradeço. Amém. Paulo, ele escreve à igreja em Gálatas ou na Galácia, aos Gálatas, né? E para mostrar o quê? Que a justificação é pela fé. Não é por obras, como diz, né, os outros que escrevem, mas não é por obra, não é por lei. A justificação é pela fé em Cristo. Isso que ele está querendo deixar muito bem claro ao povo lá. Por quê? Porque alguns estavam voltando a rudimento de fé, não é? Alguns estavam voltando para os rudimentos da fé. Alguns estavam voltando para a circuncisão, para cumprir mandamentos, né, que é impossíveis aos homens. Impossíveis aos homens. Não é? Jesus mesmo disse, se alguém errar numa única letrinha, errou em tudo. Não é? Então, fui crucificado com Cristo. Quem vive agora não sou mais eu, diz Paulo. Quem vive agora em mim é Cristo. A ênfase da carta aos Gálatas é a ênfase da morte do velho homem. Aí eu lembrei, né, do seu louvor aí, né, Marquinhos? Né, que você interpreta, né? E aí, sabe, mostrar a todos nós que a rendição do velho homem, e aí no sentido aqui, como eu falei pela manhã, né, a Bíblia fala muitas vezes homem, mas está falando da humanidade. Né? Aqui também é a humanidade, o ser, né, a pessoa, mas sendo também hoje o dia do homem batista, então o morrer do velho homem, ou o morrer da velha criatura, ou o morrer, né, da pessoa que vivia antes, tem uma consequência. Porque muitas pessoas dizem, né, estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas está morto. Porque só matou o velho homem. Só matou o velho homem. O propósito não é somente matar o velho homem. Matar entre aspas, lógico, né? Ou seja, matar a nossa natureza humana, matar a nossa natureza caída. Ah, morri. Mas e a ressurreição? Jesus mesmo nos diz, né? Aquele que quer vir após mim, a segunda parte do chamado de Jesus, todos os dias pegue a sua cruz e vem e me segue. Então, todos os dias, mata o teu eu e me segue. E me segue. E sabe, o propósito da palavra de Deus aqui para os Gálatas e para nós é de rendição à graça de Cristo, à morte do antigo homem, da velha natureza, e a presença de Cristo naquele que diz que morreu para o velho homem. Então não adianta somente dizer que morreu, é necessário ressuscitar em Cristo. Esse é o símbolo do batismo, né? Morreu para o mundo e quando traz de volta, né, ressuscitou para Cristo. Então, mas isso aconteceu na conversão, aqui é só um símbolo. Aproveitando, se você tem o desejo de ser batizado, nos procure, né? Vamos aí batizar. Não é? Estamos aí nesse propósito, né, de algumas pessoas terem o desejo no coração de serem batizadas. Não é? Algumas pessoas estão se aproximando de nós, vindo até nós também, né? E passando a frequentar aqui, né? E estamos conversando com algumas pessoas, né, nesse sentido, não é? De realmente se firmar, realmente se tornar um membro. Não é? E o que te impede? É a pergunta, né? O que te impede? Então, a consequência do velho homem estar morto é já não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. Esse viver de Cristo, imagina só, e aí eu vou falar de uma maneira figurada, você fez um buraco no chão, colocou uma semente, você está vendo o que está acontecendo lá por dentro? Debaixo da terra? Você não está vendo. Assim é o velho homem. Assim é a velha natureza. Cristo vem, nós nos enxergamos como pecadores e entendemos que precisamos mudar de vida. E aí, através desse entendimento pessoal, não forçado, não por força nem por violência, mas por convencimento do Espírito, nós passamos a entender que precisamos mudar de direção, de atitude, de vida. Então, é aquela semente que está lá enterrada, está acontecendo uma transformação lá dentro e ninguém está vendo.
Assim é o Evangelho. Assim é a fé em Cristo. Assim é o nascido de novo. E assim é o velho homem. Então, sabe, aí você colocou uma semente lá. Jesus mesmo disse, dele mesmo disse, é necessário o quê? Que a semente seja, ela morra, não é? Para que possa nascer uma árvore, uma planta, para que possa dar frutos, não é? Então, a verdadeira conversão, ou seja, o verdadeiro nascimento, a verdadeira crucificação em Cristo, é essa, é o trabalho que começa lá dentro, onde ninguém está vendo, só Deus. Só Deus está vendo. E talvez Deus está trabalhando há muito tempo na sua vida e na minha vida para a transformação de alguma coisa, e às vezes nós estamos resistentes a isso. Talvez resistente ao chamado da entrega, vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, como aqui já foi lembrado. Talvez é a resistência do vinde após mim, morrendo todos os dias, e tomando a sua cruz e me seguindo, todos os dias. Então, sabe, é uma metamorfose, é uma transformação que não se vê. De repente você olha, eu acho muito interessante, eu costumo dizer que eu tenho a mão boa, né? Não é isso que fala aí? Não é? Os mais antigos vão entender, né? Eu tenho a mão boa. Eu botei no meu status, aí eu tenho mão boa para bichinho e para planta, né? Eu botei até no meu status aí a pombinha rola, que ela toda vez ela escolhe a nossa casa para ter o filhotinho. Né? Tá lá, com o filhotinho. Tomara que a gambá não coma, né? É a natureza, né? É a natureza. Mas, sabe, quando eu olhei assim, eu falei, ah lá, o marido dando comida para... Mas quem faz isso é periquito, né? Você já viu? Nem todas as aves fazem isso, não é? Mas o periquito é fiel. O periquito morre viúvo. Sabia disso? O periquito morre viúvo. Ele morre viúvo. Ele é fiel, periquito. É um animal fiel. Não é? Um animal fiel. Não estou falando que casar de novo é infidelidade, por favor, tá? Ok? Mas estou falando que o periquito escolheu ficar viúvo. Não é? Ele escolheu. Não é? Quem já criou periquito ou criou periquito sabe que é assim. Não é? Sabe que ele é assim. Então, eu tenho uma, sei lá, uma aproximação. Aí Paloma dá nome para os bichinhos lá. E aí eu estou vendo lá, botei no meu status, estou vendo lá a pombinha e eu falei, o macho veio dar comida para a fêmea, né, para ela não precisar sair do ninho. Mas não, era a mamãe alimentando o filhote. A mamãe alimentando o filhote. Está lá, olhei hoje lá, antes da gente vir para casa, olhei lá, está lá no ninho. Está lá quietinho lá. E planta também, eu peguei um troço lá, sem raiz, sem nada, só fiz um cortinho assim, né, e coloquei na terra, o negócio ficou bonito, né? Hortelã, não é isso? É hortelã? É hortelã, né? E ficou bonito o negócio, está bonito. Está grande lá, bonito. Então, mas o que acontece lá na terra? O que acontece dentro? Quando a gente aceita Jesus como o único e suficiente Salvador? O que acontece por dentro quando a velha criatura, a velha natureza vai sendo sepultada? O que acontece? Nem sempre a gente vê. Sabe por quê? Porque antes de se mostrar, tem que ser transformado. A planta é assim, não é? Você coloca lá uma sementezinha lá. Eu sou do tempo que não podia engolir caroço. Quem é do tempo que não podia engolir caroço? Não é? Eu sou desse tempo aí. Não pode engolir caroço não, Celinho. Minha avó falava o tempo todo isso. Não é? O tempo todo minha avó falava isso. Apesar que hoje em dia as sementes são tudo, né, alteradas. Você pode plantar, vai apodrecer, não vai nascer nada. Né? Tem que ter específica para isso. Não é? Mas Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, deu exemplo, sabe, de viver essa natureza de estar crucificado. Jesus viveu o tempo todo isso. E muito mais claro, né, na revelação que nós temos dos seus 3 anos e meio de ministério terreno. Então, sabe, a morte do velho homem significa que já não eu vivo mais, ou seja, eu não vivo, não sou eu mais, mas Cristo vive em mim. Estou crucificado com Cristo não é apenas uma metáfora, uma coisa impossível de entender, é algo real. Mas como está você? Como estamos nós aqui? Como nós estamos vivendo? Qual é a identificação que nós temos com a velha natureza e com a nova natureza? Por que eu estou falando isso de, primeiro, planta? Lógico que a Bíblia vai nos, através de Jesus principalmente. Coloca a semente lá e lá dentro está acontecendo uma mudança que a gente só vai ver quando começa a nascer o broto. Aí é exterior. Mas até que o broto possa ser visível, não é? Ou ali, é broto que fala mesmo, né? Até que ele possa ser visível, quanta coisa aconteceu sem que você visse? Quanta coisa acontece dentro de nós sem que as pessoas possam ver? Até que germina, até que passa a ser visível, até que passe a produzir fruto.
Então a velha natureza morreu. Mas não basta morrer a velha natureza. Tem que nascer o novo homem. A nova criatura. Essa nova criatura agora está crucificada em Cristo. Por isso que ela não vive mais por ela mesma ou para ela mesma. Mas para Cristo Jesus. É a perda total de exigir direitos segundo a velha natureza. Totalmente, totalmente. É uma mudança de quem é dono. De quem tem autoridade. Antes, era eu. Não é? E somente eu. E a partir do momento que muda a autoridade, agora não é mais o eu. É vivo para Cristo. Isso é com cada um, com cada momento, com cada pessoa. Cada um tem, Deus sabe o tempo do trabalho. Mas o que ele começa, ele termina. E o convite que ele faz continua sendo feito. Vinde a mim, todos vocês. E continua dizendo, quer vir após mim? Agora tome a sua cruz. E siga-me. É libertação total da culpa. Da culpa. Quantas e quantas pessoas levam culpas ainda na sua mente e no seu coração, não é? De coisas passadas, de coisas vividas. Alguns já até convertidos, mas ainda não conseguem sentir o perdão que Deus trouxe através de Jesus Cristo. É não mais agora viver diariamente se sentindo injustificado, mas justificado. Vive pela fé naquele que nos chamou e nos amou em primeiro lugar. Então, a vida que Cristo nos dá, a vida que Cristo nos traz, é uma identidade de presença dele, não mais do velho homem, não vai mais da velha natureza, que precisa ser sufocada, controlada o tempo todo. Ela ainda continua tentando, né? Ela ainda continua tentando agir. Mais uma vez lembrando, Martinho Lutero falou que eu descobri que Adão não morre no batismo. Não é? É uma fala de Martinho Lutero, que viveu o tempo todo, mestre em teologia, e ainda não conhecia Cristo. Não é? E a partir do momento que ele conhece Cristo, a partir do momento que ele consegue enxergar Jesus, e aí ele começa a perceber a batalha do velho homem com o novo homem, da antiga criatura com a nova criatura, ele diz, Adão não morreu afogado, ele sabe nadar. E é verdade. E é verdade. A vida em Cristo é uma identidade de presença total dele, mas Cristo vive em mim. Não é vive no outro, é vive em mim. Então, sabe, mesmo que ainda você seja uma semente ainda lá no fundo, ainda sendo transformada, declare para você mesmo, para você mesma, Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, vivo para Ele. E aí o comportamento muda, as atitudes mudam, os pensamentos mudam, não é? Tudo que nós fazemos começa a ser transformado. Então, a morte do velho homem ou da velha natureza, não é? O que ela traz? Ela traz sabe, não tem gente que fala assim, Deus castigou. Deus não castiga ninguém, gente. Não é? Deus é justo e fiel, mas Ele não castiga ninguém. Não faz isso não que Deus te castiga, não é? Deus não castiga ninguém. Deus é fiel. E Ele é justo, não é? E Ele pratica a justiça. A morte, então, do velho homem, em Cristo, nos leva a perceber o quê? Que agora, como está lá em João 14, 20. Lá em João 14, 20 diz, naquele dia, vocês saberão que eu estou em meu Pai, e que vocês estão em mim, e que eu estou em vocês. Naquele dia, Jesus disse, vocês saberão que eu estou em meu Pai, e que vocês estão em mim, e que eu estou em vocês. Isso é o velho, a nova natureza. Cristo presente em nós. Não só ao redor, não é? Mas habitando dentro, habitando dentro. Colossenses capítulo 4, 1, 27, Colossenses 1, 27. E estes Deus quis dar a conhecer a quem? A eles lá e nós aqui. A eles lá e nós aqui. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo habita em você? Você entregou verdadeiramente a sua vida a Cristo? Temos entregado a nossa vida a Cristo, que tem que ser todo dia. Todo dia. Todo dia precisamos estar crucificando o nosso eu.
Todos os dias precisamos fazer isso. Então, a morte da velha natureza nos traz uma união com Cristo, não somente externa, mas interna. Que todo dia vai trabalhando em nós para mudar o nosso ser, transformar o nosso ser. Não é? Como ali a passagem vai nos dizer, desce lá, vai na casa do oleiro, e lá eu falarei contigo. Não é? Lá eu falarei contigo. E aí está o homem lá trabalhando na massa, você conhece, mas é só para lembrar. O homem está trabalhando na massa, e de repente a massa se desfaz toda. E aí o que o Senhor fala com o profeta? Eu não posso fazer isso com as pessoas? No caso era Israel, né? Eu não posso fazer isso com as pessoas? De começar de novo? De moldar de novo? De refazer, não é, a velha massa? Não posso fazer isso? Lógico que ele pode. E sabemos que ele pode. Então, sabe, na sua caminhada, na minha caminhada de vida, de fé, já entendendo Jesus como Senhor e Salvador, já vivendo essa crucificação e essa ressurreição diária, não é? Há alguns ainda que estão ali, plantados, mas ainda não estão sendo vistos. Mas Deus está trabalhando. Trabalhando. E quando eu falo sendo visto, não é aqui não, tá? Nem pregando, nada disso. Mas no perceber que ali nasceu alguém, uma nova pessoa, que Deus vai trabalhando. Que aí tanto a palavra vai dizer, aquele que roubava, não roube mais, não é isso? E a gente pode ampliar. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que assassinava, não assassine mais, não é? A gente só vai pensando nos pecadão, né? Aos nossos olhos. Aqueles que viviam de uma maneira totalmente contrária à vontade de Deus não vivem mais. Porque o justo vai viver pela fé. Vai viver pela fé. Por isso que nós não sabemos o trabalho penoso de Jesus dentro das pessoas. Talvez hoje Deus trabalhou no seu coração. Talvez hoje Ele está te chamando para uma nova vida. Talvez hoje Ele está te pedindo e me pedindo, morra e ressuscite para a minha glória. Todos os dias somos chamados a isso. A identidade com Cristo não é mais marcada por performance, não é por causa disso aqui que eu estou fazendo. Ou fazemos. A nova vida em Cristo não é marcada por performance, mas pela pessoa que habita em você. Que habita em mim, que habita em nós. Essa é a diferença. E aí, por causa da habitação, ou seja, estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, aí a gente começa a fazer coisas para Ele, fazendo para as pessoas. E é assim que Ele vai fazendo. E aí Deus começa a usar os nossos dons, os nossos talentos, as nossas qualidades e até os nossos defeitos. Até isso Ele usa. Que ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Ele vai nos usando e nos usando para a glória dEle, o louvor da glória dEle, para que o nome dEle seja engrandecido. Então a semente vai germinando dentro da terra. E a vida que brota, às vezes, é demorada às vezes. Não é visível imediatamente, à primeira vista. Mas quando ela começa a entender quem ela é, ela começa a produzir frutos. Começa a frutificar. E começa a viver realmente de uma maneira visível. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Começa a ser realmente instrumento de Deus para a transformação de vida. Então, viver pela fé é um caminho diário de frutificação, primeiro no eu, para depois o outro ser frutificado, alcançado, não é? Pela palavra de Deus. Vivo pela fé no Filho de Deus. Não podemos esquecer isso. Viver pela fé é confiar diariamente na pessoa e na obra de Jesus, não na força do meu braço, não na força da minha inteligência ou capacidade humana, mas daquele que me chamou e te chamou, né, lá do império das trevas para a maravilhosa luz do seu Filho amado. Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração, não foi isso? Que foi lembrado lá? Isso foi lembrado ao povo. Durante tanto tempo vendo Deus agir, durante tanto tempo vendo Deus trabalhar, durante tanto tempo vendo sinais e maravilhas, endureceram o coração. Muitos estão assim, com o coração endurecido. Mas hoje nós somos chamados a nos identificar com Cristo através não do que fazemos. Por isso que não é por lei e nem por obras, não é? Mas pela fé em Cristo Jesus, que nos amou primeiro e nos chamou para uma verdadeira vida que agrada ao Pai. Lógico que a gente tem que viver uma vida que agrada ao Pai, como Cristo também viveu.
Mas é entender que não é por causa de que eu compro isso, compro aquilo, faço aquilo outro, e aí eu sou salvo. Não, não sou salvo. Sou salvo por causa de Cristo. E a obra que Cristo começou a fazer naquela sementinha, não é? Foi lá, começou a trabalhar, e você e eu estamos aqui. Mas será que tem alguém aqui que ainda não entendeu o amor verdadeiro de Jesus? E o chamado para o arrependimento e mudança de vida? Então, sabe, a fé não é apenas acreditar em uma doutrina. Não é. Não é simplesmente acreditar numa doutrina, num ensino. É uma ação contínua em Cristo em nós, de Cristo em nós. Não é só acreditar num ensino. Jesus, quando vem em forma de ser humano, não é? Para morrer por nós, sendo nós tão pecadores, ele está diante de pessoas que poderiam ser mestres e poderiam estar ensinando, e estavam. Mas não viviam o que ensinavam. Então, sabe, ele veio para quebrar tudo isso. E lá na cruz ele nos igualou, lá na cruz ele nos fez iguais. Nos fez iguais. Jesus está ali, só para lembrar, crucificado entre dois homens, entre dois condenados. E no início ali há aquela falácia, aquelas acusações, aqueles pedidos de socorro, só o pedido de socorro para poder, ajuda a gente aí, não é? Já que tu tem autoridade, ajuda a gente, leva a gente junto, não é? Não, não é levar junto, tem que querer ir. Não é levar junto. Tanto que um não se arrepende e o outro se arrepende. O outro se arrepende. Então, quando entrares no teu reino, lembre-se de mim. Não é isso? Lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então a fé não é apenas acreditar em um ensino, em uma doutrina. Porque isso é só acreditar. Fé é muito mais do que acreditar. Fé é muito mais do que crer. A fé é o quê? A certeza das coisas que nós esperamos, não é isso? Das coisas que a gente não consegue ver. Não é? A gente não consegue ver. Agora, para crer, do acreditar, eu preciso ver. Ó, esse aqui é um copo com água, vamos aproveitar? Eu estou acreditando aqui, estou tocando. Estou tocando. Mas hoje, precisamos lembrar daquele que não é aquele que nós tocamos, mas aquele que toca e tocou em nós. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, é uma total confiança na constante presença de Cristo. O viver não mais eu, mas Cristo vivendo em mim. A prática espiritual que evidencia esta fé, não somente a crença, mas a fé, nos faz orar por coisas impossíveis aos olhos dos homens. E quando a gente vê a resposta positiva, a gente fica a boca aberta. Porque para a gente foi impossível. Para Deus foi só um entendimento de quem Ele é. De quem Jesus veio apresentar. Às vezes nós oramos por coisas, oramos, e de repente, bum, a resposta positiva veio. Aí ficamos assim, nossa, aconteceu. Mas você não estava pedindo? Você não estava querendo? Continue confiando no Senhor, porque a oração constante, a leitura da palavra, a comunhão, a participação de tudo aquilo que Deus nos convida a viver, nos convida a uma responsabilidade do vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nos convida o tempo todo a isso. Sabe, é caminhar num novo trilho, com uma nova lanterna, vamos falar assim. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Não é mais o meu entendimento que é a lâmpada para os meus pés. Não é mais a minha capacidade humana que é lâmpada para os meus pés, mas a tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então, a aplicação prática da vida daquele que foi crucificado com Cristo, ela se demonstra como? Sabe, quando... Já aconteceu com você, do Adão querer tomar lugar do Espírito aí? Ou a Eva querer tomar o lugar do Espírito? Já aconteceu? Com certeza. Cada um na sua medida. Não é? Cada um na sua medida. Mas é entender uma coisa. Quando Deus realmente está dentro de nós, através de Cristo Jesus, do nascimento da nova criatura, a gente não pensa em até 10. É pouco às vezes. É pouco às vezes. Deus vai trabalhando na sua história e na minha história para quê? Para que realmente a noite de oração, o tempo de oração, o tempo de comunhão, o tempo de relacionamento entre pessoas e entre Cristo possa ser perceptível. A nova natureza, nascido de novo, não é?
Então Jesus está lá em Jerusalém, com um montão de gente religiosa, praticamente ninguém havia nascido de novo. Ninguém. Ninguém. Ao ponto de ele dizer, faça o que eles estão falando, mas não faz o que eles fazem. Faz o que eles estão falando, mas não faz o que eles fazem. Então, sabe, é renunciar o meu eu, não é só praticar rituais, mas é matar o meu eu todos os dias. Esse é o chamado de Cristo. Então, Gálatas 2, 19 e 20, o finalzinho do 19, ou 20, né, na sua versão, dependendo qual seja, é um compromisso prático de mudança de comportamento, de atitude, de ações, de palavras e pensamentos. Às vezes somos pegos em pensamentos pecaminosos. Às vezes somos pegos em palavras pecaminosas. Às vezes somos pegos em atitudes pecaminosas. E aí, você sente aquele, né? Como diz a história aí, um de cada lado, né? E aí você percebe, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Você se vê em Cristo. Não é? E aí um livro, não sei se você já leu, mas o que Cristo faria no meu lugar? Não é? Qual seria a atitude de Cristo no meu lugar? Essa é a pergunta que temos que fazer o tempo todo. Então, estimular, sabe, a restauração de vidas, começando pelo eu. Pelo eu. Mas entender que há sementes ainda que estão debaixo da terra, que ainda não germinaram. Por isso que o trabalho de Cristo é penoso. E o seu, às vezes, também. Mas não desista. Não desista da fé, não desista da caminhada, não desista do propósito de Deus na sua vida. Continue firme e constante. Então não é só praticar rituais, é a renúncia do eu, do meu eu. Noite e dia, convidando Cristo para estar conosco nessa caminhada que Ele já está. A nova criatura, porque fui crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A rendição total à graça de Deus, que é favor incompreensível. Incompreensível. Porque tem pessoas que acham que a graça é só para os legalzinhos, só para os bonzinhos. Não é? Jesus mesmo disse, eu não vim para quem se acha bonzinho. Eu não vim para quem se acha legal. Você pode até ser, ok? Legal, bonzinho, gente boa. Pode ser. Mas Jesus não veio nos salvar por causa disso. Jesus veio nos salvar porque somos pecadores. E em pecado Ele nos salvou. Em pecado Ele nos salvou. Porque entendemos o sacrifício dele e o convite, não é, que Paulo nos faz aqui. Fui crucificado com Cristo, e a declaração que ele faz aqui. Essa é a declaração que ele faz. Então, sabe, é promover a responsabilidade primeiro em mim, antes de pensar no discípulo. De saber que há discípulos que ainda estão lá debaixo da terra, sendo trabalhados pelo Santo Espírito. E aos pouquinhos, nós vamos ver uma árvore frondosa. É isso que Deus quer de nós, sabe? É isso que Ele quer de nós. Então Jesus não veio morrer por você e por mim e por nós, porque nós somos bons cidadãos, somos pessoas honestas, somos pessoas que cumprem com as nossas obrigações, é bom filho, é boa filha, é bom pai, é boa mãe, é bom esposo, é boa esposa, é uma boa pessoa. Ele não veio por isso. Ele não veio por isso. Ótimo ser assim, ok? Nada de errado ser assim. Nada de errado. O problema é se achar perfeito por causa disso. E pior ainda, se achar melhor do que o outro só porque entregou a vida a Cristo. Que diferença há? O apóstolo Paulo pergunta. Daquele que é circuncidado e daquele que não é circuncidado. Que diferença há? Não é? Por quê? Porque por causa da circuncisão, alguns se achavam melhor do que os outros. Eu tenho a marca de Cristo. Aí Paulo diz o quê? Eu é que tenho. Corajoso, né? Eu é que tenho. Apesar de ser circuncidado. Mas ele disse que para ele isso era lixo. Lixo. Esterco. Eu trago no corpo as marcas de Cristo. A marca de Cristo. Não é porque foi alguém lá e me circuncidou. Não é? Eu trago no corpo as marcas de Cristo. Por isso que ele declara, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é? Vive em mim. Quantas oportunidades dar no pé ele teve? Quantas oportunidades homens e mulheres registrados na Bíblia tiveram para poder desistir da caminhada? Quantos? Quantos?
Por que sofrer tanto por causa de Cristo? Porque vivo não mais eu. Esse é o propósito. Esse é o grande propósito. Sabe? 40 chibatadas menos uma, né? Essa, sabe, de poder entender, sabe, enquanto muitos reclamam. Nós vamos olhar para a palavra de Deus e principalmente o livro de Atos e as cartas, nós vamos perceber o quê? Que as pessoas se alegravam por serem comparadas a Cristo e por sofrerem por causa de Cristo. Não por causa de homens, não por causa de seres humanos iguais, pecadores, mas por causa de Cristo. Então, quando eles iam para o cárcere, quando eles iam para 40 chibatadas menos uma, eles iam alegres. Alegres. Quando iam para lá, para ser comido por leões, alegres. Há pouco tempo atrás, né, os 22 ou 23, né, decapitados, não é? Alegres. A gente não vê ninguém falando, eu não quero morrer não, tá bom. Ninguém, todo mundo alegre. Todo mundo alegre. Estou alegre, né? Por isso estou alegre. Por quê? Porque vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso, sabe? É uma rendição total, diária da morte do meu eu, do nosso eu, do seu eu. Para que Cristo mesmo possa ser revelado. Então, se você é uma sementezinha, desculpe o diminutivo, né? Se você é uma semente que ainda está ali e ninguém está vendo o seu galhozinho subir, a sua folha aparecer, a sua flor aparecer, e dessa flor surgir um fruto, não se preocupe não. Só não desista da caminhada. Cresça, não diminua. Progrida e não retroceda. Porque nós temos exemplos na galeria da fé de pessoas que poderiam ter desistido e não desistiram dessa caminhada de fé. Então, o convite é claro. É entregar todos os dias a nossa vida na quebra do orgulho, na quebra da autodependência nossa, minha, dependência eu preciso de mim mesmo e eu preciso de mim, não é? O tempo todo. É o autocontrole de entender que Cristo habita naquele que realmente pela fé acreditou no que ele pode fazer. Chamados para a mudança de vida. Fecha os teus olhos. Você já orou hoje, agradecendo ao Senhor pela vida que Ele tem te dado? Você já pediu a Ele hoje respostas? Silenciosamente, sem cobranças, mas no diálogo. Abraão nos dá um exemplo. Abraão chega diante do Senhor, só para você lembrar, na destruição daquelas cidades, e diz assim: Senhor, se tiver 50 lá, o Senhor não destrói não? Se tiver 50, eu não vou destruir. Se tiver 40, não está cobrando não, está conversando. Então converse com Deus. O que é o teu impossível hoje? O que é o nosso impossível hoje? Talvez hoje aqui possa ser que tenha alguém aqui que ainda não entregou a vida verdadeiramente a Cristo. Pode ser que tenha alguém aqui que está vivendo batalhas que só Ele vê, o Senhor. Continue firme, firme. Então, às vezes, na oração silenciosa, é entender que Deus trabalha no silêncio, no secreto, como diz a canção, mas é o que a palavra diz. Sabe, talvez hoje é um momento de confissão. Perdoa-me por isso, Senhor, diz o que é. Diz o que é. Resista no seu coração e na sua mente. O vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Estou crucificado com Cristo. Por isso eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, sendo eu pecador. E a pergunta é, tem alguém aqui que quer entregar a vida a Jesus? Há alguém aqui que quer entregar a vida a Ele? Levanta sua mão, se você está aqui e ainda não entregou a sua vida a Cristo. Há alguém que gostaria de fazer isso, tomar essa atitude de entregar a vida a Jesus? Talvez você está aqui nas suas batalhas diárias. Entrega para o Senhor. Seja específico, específica no diálogo, não na cobrança, mas na conversa. Senhor, se tiver 30, Senhor, me perdoa, mas se tiver só 20? Mais uma vez, Senhor, se tiver só 10? Se tiver só 10? Isso é intimidade, não é cobrança. Não é cobrança, é intimidade. Então, Senhor Deus, fala para Ele.
eu estou aqui diante do Senhor e a minha oração está sendo entregue a Ti. Talvez, como já disse, é necessário uma confissão. Talvez o reafirmar o vivo não mais eu. Então que o Senhor que te vê em secreto te recompense. Ele que nos vê em secreto possa nos recompensar. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, somos imensamente gratos a Ti por este privilégio de sermos alertados, lembrados, confrontados pela Tua palavra. Olhando para, nesse momento aqui, o exemplo do apóstolo Paulo, de declarar isso àquela igreja lá na Galácia e a nós aqui. Fui crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo para aquele que me resgatou. Ó Senhor, muito obrigado por isso. Que se aproximou e viu a minha e a nossa maneira de viver. E sabendo de tudo, no nosso íntimo, nos convidou, vinde a mim. E entendemos esse chamado. E se há alguém aqui que ainda não entendeu, que entenda. Ó Senhor, muito obrigado por isso. Obrigado por esse trabalho diário de nos ajudar a avançar levando a nossa cruz. Ou seja, anulando o nosso eu todo o tempo, que às vezes tenta nos abafar, tenta esconder a Tua presença, mas sabemos, Senhor Deus, que aquele que vive em nós nos faz mais do que vencedores. Não por nosso mérito, mas pelo mérito daquele que morreu por nós, sendo nós tão pecadores. Muito obrigado. Continue, Senhor Deus, a falar aos corações e às mentes de cada um de nós, de acordo com o Teu querer e com a Tua vontade. E, Senhor, que possamos ter a paciência de saber que ainda há sementes que vão germinar para a glória do Teu nome, que vão produzir frutos para a glória do Teu nome, não para mérito humano e honra de nenhum homem, mas para a glória e honra do Senhor. Ajuda-nos na nossa fé tão pequenina. É o que eu te peço já agradecido, porque como sempre lembro, e a Tua palavra nos lembra, aquele que começou a boa obra em nós vai terminar até o dia de Cristo Jesus. E eu te agradeço, Pai, por isso. Em Jesus, Teu Filho, seja com cada um, Pai. Mais uma vez lembrando e agradecendo ao Senhor por cada homem aqui, sendo esse dia que, como batistas brasileiros, lembramos, dia do homem batista. Seja, Senhor Deus, com cada pessoa aqui reunida e conosco, talvez, aí online, agora e posteriormente. Mas também, Senhor Deus, mais do que isso, é entender que um amanhã vai chegar de misericórdia renovada, sabendo que é mais um dia para dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Muito obrigado, Pai. Em Jesus, Teu Filho. Amém. Amém. Deus os abençoe e continue abençoando, né? Vamos louvar para encerrar o culto desta noite. Busque todos os dias a dependência de Deus. Todos os dias é dia de quebra de orgulho. Todo dia é dia de saber que há momentos que só Deus conhece. Bem, vamos nos colocar de pé para encerrar esse culto. O Senhor falou aos nossos corações e continuará falando, né, através dessa canção, que também tem uma mensagem muito profunda aos nossos corações. Quando a noite se A letra não é essa não, Karen. A música não é essa não. Porque é nova, então a gente tem que ter a letra certa.
Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer. Se não aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi. Quando a noite se aproximava, quase sem esperança eu estava. Minha mão segurou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer. Se não aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, recebi. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim.
Amém. Que outros novos dias possam ser proporcionados pelo nosso Deus na sua misericórdia, sua graça e seu amor. Fecha teus olhos. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai, e a comunhão e a consolação do Santo Espírito estejam com todos aqui, Senhor, reunidos, e com o teu povo espalhado sobre toda a terra, desde agora e para todo sempre, Senhor. Amém. Amém.